E aí, beleza? Eu sou Paulo Catraque e hoje eu vou falar sobre tato magnético. E nessa explicação eu vou te dar uma dica para você tatear com segurança. Às vezes você tem medo de concentrar energia num paciente, por exemplo, que tem a depressão, com medo de prejudicar o paciente, o consulente. Tem uma dica muito simples que pode te ajudar a desenvolver melhor o tato e travar essa energia para que você não concentre no consulente, tá bom? Então vamos lá. O tato magnético nada mais é do que o nosso eletromagnetismo se espraiando, né? Ele se estendendo, ele se alongando e percorrendo o tempo e espaço, atingindo, se encontrando com o eletromagnetismo do consulente, seja lá onde ele estiver, né? Trazendo informações sobre o consulente. Não necessariamente a gente precisa tatear com a mão, né? Esse é o princípio. O princípio é o seu eletromagnetismo se expandindo, né? Buscando informações. E depois sim a gente começa a trabalhar a ideia de tato com as mãos para identificar ali, fazer auscultações, né? E tatear direitinho o campo bioenergético do consulente no magnetismo humano, né? Então vamos lá. Essa ideia de o eletromagnetismo se espraiar, se expandir, é uma ideia muito vinculada à relação magnética. Então, ao meu ver, o tato magnético e a relação magnética são muito próximos mesmo. Então, essa capacidade de ver o outro, de perceber o outro, é importantíssima no tato magnético e também na relação magnética. Então, quando a gente, por exemplo, se dedica a criar repertório com relação a entender as pessoas, olhar o outro, entender aspectos físicos, né, entender um pouco mais como a pessoa fala, se comunica, né? Como é o corpo da pessoa, se a pessoa tá pálida, como ela anda, se ela tá mais fechada, mais embotada, né? Ah, se ela arrasta o pé, enfim, qual é a forma com que ela expressa a situação que ela está vivendo. Quando você aborda isso, quando você percebe isso, esse é um elemento de tato, né? Porque muitos magnetizadores por estar começando, ou por ter suas inseguranças, ou estar expandindo, como todos nós estamos expandindo a todo momento os nossos conhecimentos e aprimorando o magnetismo, não conseguem abrir o olhar além do eu preciso magnetizar bem, eu tenho a obrigação de saber o que o paciente tem, eu tenho que tatear e achar alguma coisa. Não é sobre o magnetizador, né? Obviamente é sobre o magnetizador quando ele está consciente que ele precisa evoluir, que ele precisa cotidianamente buscar, por exemplo, esses repertórios, né? Olhar as pessoas, caramba, como uma pessoa que tem depressão se expressa corporalmente, né? Como é que é ali os códigos de alguém que está embotado, né? Que está depressivo. Nem sempre a depressão ela caracteriza-se no embotamento, no entristecimento. Às vezes vem euforia, mas você sente que ali atrás daquela euforia, daquela agitação, há um buraco, um vazio nas palavras, né? Um sofrimento nas palavras. Como uma pessoa controladora, por exemplo, rígida, ela tem o seu corpo, quais são as afecções de pessoas que têm essa característica. Então você vai, pessoa que tem dupla personalidade, associação de personalidade, a pessoa que tem alguma neuropatia, por exemplo, que teve algum acidente vascular, você vai conhecendo essas pessoas e percebendo essas pessoas e criando um repertório, porque você olha para essas pessoas e se interessa pelo problema dessas pessoas, pelas questões dessas pessoas e como o corpo dela, o jeito dela, esse conjunto de ação e de protagonismo no mundo traz informações para você. Porque às vezes você encontra um consulente que tem determinadas patologia que você já conhece uma pessoa que tem isso, e geralmente é assim, assim, assado. Não que seja uma coisa fixa, né? Que aquilo sempre vai acontecer, que vai ser daquele jeito, mas você tem um repertório. Quando você bate o olho, quando você tem um assunto sobre o que a pessoa está vivendo na patologia, você já, opa, fulano
já teve isso, ciclano é assim, tal, fez isso, fez aquilo outro, né? Então, que procedimento ele fez no médico, por exemplo? Porque, por exemplo, se você tem lá uma pessoa que fez neuropatia, aí ela vai ter que fazer, por exemplo, o exame de eletroneuromiografia. Pode ser que ela tenha que fazer. Quer dizer, você sabe um dos procedimentos que tem que ser feito na medicina alopática, nos exames do mundo, né? E você consegue conversar com a pessoa. Só você ter essa informação, a pessoa às vezes até se assusta. Nossa, como é que ele sabe que esse exame existe, né? É uma coisa que está tão restrita à situação da pessoa e ao você dialogar e dizer, nossa, mas dói, são aquelas agulhas, né, que você coloca ali meio que vai espetando no músculo, né? Nossa, é tão chato fazer esse exame. Como é que foi? Você fez bem? Deu tudo certo? Como é que tá? Enfim, qual é a profundidade da lesão? Quer dizer, a pessoa já entende que você tem um repertório, abre o campo magnético e você consegue inclusive tatear melhor, porque houve uma dilatação das moléculas, né? Esse campo eletromagnético, a ter o contato com você, ter estabelecido uma relação de confiança, se expandiu e você consegue olhar nuances dentro do atendimento com essa pessoa, com esse consulente, né? Então, basicamente é isso, e aí nós vamos para o tato com a mão, né? Então, primeiro expandindo, depois indo lá no tato. Muda muito, tá? Pessoas sentem uma pressão para cima, então você vai passando nos chakras e aí um tá forte, outro tá fraco, outro tá muito forte, outro tá estranho, outro tá parece que tá embolado, um não responde, você faz alguma coisa ali, ele não responde, ou seja, ele não se mexe, ele fica ali no mesmo local. Tem pessoas que sentem o dedo tremer, tem pessoas que sentem frio, calor, formigamento na mão, pessoas que sentem o tato através do próprio corpo. Nossa, isso aí eu tenho um amigo que tem isso aí, é um pouco complicado no sentido de que, pô, ele acaba sentindo muito do que o paciente está passando e acaba sendo desconfortável, né? Mas ele sente ali a dor no gástrico, enfim, vai sentindo dor de cabeça, sente tontura, náusea. Ele vai sentindo algumas coisas, sente cheiros, né? Então tem ali um elemento de tato que é muito fundido com o próprio corpo, né? É o que ele veio programado para, né, para fazer. Pode ser que ele se desenvolva a ponto de ir para um outro lugar e minimizar isso, ou enfim, utilizar bem isso. Mas é a ferramenta dele, é como a ferramenta dele se apresenta, né? Então isso vai variar muito de uma pessoa para outra. E aí a dica com relação a não concentrar energias, sabendo que existem várias formas, né? Vamos lá. Primeiro, vou te dar uma dica. Se você, como você criar repertório no tato, você descobriu que o seu tato reage de determinada forma. Então, por exemplo, ele vibra esse dedo aqui quando você passa num nódulo, né? Ali vibrou, você passou no corpo da pessoa e vibrou, aí você, nossa, o que tem aqui e tal. Você já fez uma operação aqui, coisa do tipo, a pessoa fala, não, eu tenho um cisto aí, um nódulo, enfim, um caroço, há muitos anos e tal, e é benigno, não tem nada a ver, enfim, não tem problema nenhum. Você vai tatear uma outra pessoa, vibra de novo. Aí você pergunta a pessoa, não, não sei, parece que não tem nada, assim, nunca, não soube de nada, nunca fiz exame aí e tal. Vai fazer um exame e vê que tem um nódulo. Quer dizer, toda vez que vibrar, muito provavelmente há um conjunto de células ali se procriando ou se construindo descontroladamente fora do corpo, criando um nódulo, um mioma, um cisto, um câncer, tá? Então você começa a criar repertório no seu tato, tateando. Mas Paulo, eu tenho medo de tatear. Como é que você vai ter o repertório se você não tateia? Primeira coisa, se você só pega protocolos de depressão para fazer, é um problema, porque quase não tateia dentro do protocolo de depressão. E os atendimentos são muito extensos, você fica 6 meses, um ano com a pessoa, né? Então, tateando pouquíssimo. Acho que só no segundo ou no terceiro que você começa a tatear mesmo, assim, mais livremente, consegue lá no fim tatear e ver como é que tá o campo. Então, não que não atenda a depressão, mas que você varie, né, de atendimento, atenda bastante dores, inflamações, problemas de neuropatia, problemas
ansiedade, tá bom? Você vai tatear muito mais, tá? Outra coisa, treinar na mesa. Eu treinava muito aqui, a mesa tá aqui, aqui tá sem mesa, então fechava os olhos e tentava sentir onde terminou a mesa, abria os olhos para ver se tinha terminado mesmo. Pote de manteiga, né? Eu via que tinha uma diferença em cima do pote de manteiga, eu fechava os olhos e tentava parar em cima do pote de manteiga, tá? Então são formas simples de você aprender a tatear. E aí vamos para a cereja do bolo. Se você quer tatear alguém e tem medo de concentrar, você vai colocar a língua no céu da boca lá atrás, tá? E fechar o bumbum. Os esfíncteres, períneos, você vai fechar, pressionar. E aí você vai ter uma diminuição bem drástica de energia saindo pelas mãos, tá? Essa é uma técnica enquanto você não está controlando a saída e entrada da energia, quer dizer, a saída da energia das mãos, né? Você consegue tatear dessa forma, fazendo essa trava para que não vá energia. Eu aprendi isso com Wagner, o meu professor, né? Foi o meu professor, deu um curso aqui em Peruíbe. Aprendi com ele essa dica e depois eu tive a oportunidade de estar trabalhando em sala e ter vontade de ir no banheiro, mas daquela que não teve jeito. Então eu tateei não, magnetizei uma última pessoa, mas não saiu um fio de energia. Ali eu tive clareza do quanto esse método funciona, principalmente se for uma pressão bem forte mesmo, tá? Para garantir, né? Fechar bem, tá bom? Então é isso, você consegue tatear se você sem concentrar, se você fizer essa técnica, tá bom? Aqui estão algumas dicas, mais pra frente eu faço outros vídeos, se vocês tiverem dúvidas, foram fazer perguntas aqui embaixo, a gente vai lendo com o tempo, e mais pra frente eu faço um outro vídeo sobre esse assunto, tá bom? Muito obrigado e até mais.